Agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral da DGERT e dizer da parte do PSD, nós já tivemos a oportunidade de o dizer aqui várias vezes, este é um assunto que merece a maior importância globalmente a discussão das profissões em Portugal. Não é de agora, é um assunto que tem sido muito debatido nas várias legislaturas anteriores. Tive a oportunidade de participar, quer do ponto de vista das profissões regulamentadas ou a regulamentar, que aqui agora focamos, como no caso das profissões reguladas também tivemos de o fazer. Está, aliás, em discussão uma proposta de lei para alterar esse diploma e também por isso insistimos que talvez não fosse tão acertado assim juntar a Direção-Geral das Relações de Trabalho e o Sr. Secretário de Estado, porque como prova aquilo que foi a intervenção que aqui nos deixaram, há várias questões que estão por resolver ou que não batem certo, desde logo com o entendimento que tem sido feito da lei. Mas, bom, aproveitemos o tempo que temos e, já agora, não posso também deixar de o dizer, fazer um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado, porque o PSD não podia rever-se mais nesta ideia de garantir que não há, para além, obviamente, do princípio constitucional da liberdade de escolha do acesso à profissão. Nós, aliás, tivemos essa discussão sobre as profissões de primeira e de segunda e de incorrer nesse risco, nesse perigo, quando votámos contra as duas últimas ordens profissionais que foram criadas e que, na nossa opinião, violava claramente a lei que estava em vigor. O PSD foi contra, o Partido Socialista e o CDS-PP à altura viabilizaram, mas folgo por ver que o Sr. Secretário de Estado partilha daquilo que foi também a nossa linha de raciocínio no cumprimento estrito da lei e da Constituição. O que aqui nos foi transmitido pela Sra. Diretora-Geral não bate certo com o que está escrito na lei. Portanto, se calhar valia a pena percebermos melhor e não admira que, naturalmente, a APDASC, portanto, aqui especificamente no requerimento do Bloco de Esquerda, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, mas, por exemplo, ainda há pouco tempo ouvimos também a Associação Portuguesa de Psicomotricidade na Comissão de Educação, que também pretende regulamentar a profissão. No diploma anterior a este de 2 de 2021, não estava a avaliação prévia da proporcionalidade, porque é, de facto, uma transposição de uma diretiva comunitária, e aquilo que, na altura, nós, ainda com a diretora anterior, a doutora Sandra Ribeiro, creio eu, nos foi dito, porque incumbia à Direção-Geral, à DGERT, fazer este acompanhamento, e é naturalmente um acompanhamento dinâmico, porque a sociedade está, de um modo dinâmico, a pedir que se regulamente, ou não, enfim, se agora, de facto, é uma ou outra ordem de discussão, que aqui também já foi exposto pelo Sr. Secretário de Estado, a pedir para que o assunto seja acompanhado. E o que nos foi dito foi que havia falta de pessoal suficiente para que houvesse uma comissão dedicada especificamente a este acompanhamento. Isto à altura. Entretanto, ela foi alterada e criou-se aqui uma outra situação. E nós compreendemos, porque de facto é uma questão dinâmica. Nós também recebemos esses pedidos das várias associações que vão pedindo para que se preste atenção à necessidade ou de regulamentar ou até de atualizar a regulamentação existente. Vimos isso em muitos casos de profissões a pedirem para ser reguladas, que não fazia sentido, mas que, de facto, a regulamentação que atualmente existe já não corresponde e já não dá resposta àquilo que são as necessidades dos profissionais. E este é um problema que eu, percebendo que não seja dos que atrai mais mediatismo, é um problema essencial para o funcionamento da sociedade portuguesa, porque estamos, em primeiro lugar, a escolher opções para responder, como se fizeram, como há pouco dizia, com algumas profissões reguladas, manifestamente contra o espírito da lei, manifestamente contra o espírito comunitário e também contra aquilo que nós queremos para a sociedade portuguesa. Não vou dizer que é contra a Constituição, não quero entrar por aí, mas que de facto nos leva a questionar esta questão da liberdade de acesso e escolha da profissão. E depois, temos aqui uma nova lei, e aqui também quero que fique claro, no limite, se ela é difícil de interpretar, devo dizer que o Partido Social Democrata se absteve na aprovação desta lei 2 de janeiro de 2021, mas independentemente disso, se o problema é que não estamos a conseguir interpretá-la, temos que saber interpretá-la, porque o que não podemos é continuar cada um de nós a dizer coisas diferentes, com um acrescento aqui, que já foi referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é a lei é clara quando diz que a Assembleia da República está limitada na sua intervenção legislativa a um parecer prévio. E, portanto, havendo uma limitação da nossa atuação enquanto órgão de soberania, nós temos que esclarecer o que é que está aqui a acontecer, porque no limite também é a nós, e bem, que recorrem os cidadãos. E o que a lei diz é que é preciso uma avaliação de proporcionalidade e também, na linha daquilo que disse a Sra. Secretária de Estado, é bom que haja, ou compreendemos que haja, porque para que sejam criadas barreiras ao exercício da profissão,
tem que ser dito, e aqui é claro que tem que ser a área governativa setorial a fazer esta avaliação da proporcionalidade, é o que diz a lei no artigo 10º. A avaliação da proporcionalidade incumbe a área governativa setorial quando estejam em causa profissões a regulamentar, que é o caso. Isto é uma razão de ser. É preciso perceber se faz sentido ou não tornar aquela profissão regulamentada. Se é preciso ou não, se faz sentido ou não. Do ponto de vista da proporcionalidade, que ela passa a ter barreiras ao exercício livre da profissão. Portanto, nós compreendemos qual é o espírito que daqui decorre. O problema é que isto diz no artigo 10º e depois diz no artigo 11º que a avaliação da proporcionalidade realizada nos termos do artigo anterior está sujeita a parecer obrigatório a emitir pela DGERT, que deve ser emitido no prazo de 30 dias, contados a partir da data da recepção da avaliação da proporcionalidade, acompanhada do respectivo projeto ou proposta de legislação. Mas depois também diz no artigo 5º, no número 5, aliás, do artigo 11º, qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar ou o seu exercício, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais, após o parecer referido no número 1. E volto a dizer que o parecer referido no número 1 é o parecer obrigatório a emitir pela DGERT. Ora, o que aqui diz, para que se perceba o que a lei nos diz, o que a lei nos diz é que é preciso a presente lei procede à transposição relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação, estabelecendo o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada ou regulamentar. Isto é uma profissão que pretende ser regulamentada, portanto, a regulamentar. É preciso uma avaliação de proporcionalidade. Depois, o que nos vai dizer sobre a avaliação de proporcionalidade é que a avaliação prévia de proporcionalidade no artigo 10º é feita por quem? A avaliação prévia da proporcionalidade do artigo 4º, do número 4 do artigo 4 incumbe à área governativa setorial quando estejam em causa profissões a regulamentar, que é o caso desta profissão a regulamentar, pretende ser regulamentada e, portanto, cabe à área setorial governativa que, por sua vez, interage diretamente com a DGERT, que tem que emitir um parecer obrigatório no prazo de 30 dias para que também o Governo possa depois apresentar o diploma final. E, portanto, na realidade, tem que nos explicar o que é que não perceberam aqui desta lei e o que é que eventualmente não vos faz sentido, porque na realidade aquilo que nos disseram é que a avaliação prévia da proporcionalidade tinha de ser feita pela entidade que pretende ser regulamentada e em nenhum momento nesta lei isso diz. Mas na realidade, pensemos, independentemente até da clareza da lei, também não faz sentido que o diga. No limite, aquilo que a entidade faz, como fez com a Assembleia da República, é fazer-nos chegar o seu entendimento, porque é que nos vários critérios que tem de cumprir e que a lei dispõe, quer convencer-nos, a nós, Assembleia da República, ao Governo e aos vários intervenientes, porque é que ela deve ser regulamentada. Mas o que diz a lei é que a responsabilidade é do Governo, e vou terminar, Sra. Presidente, afinal, os 10 minutos sempre se justificavam, conforme o Grupo Parlamentar do PSD disse, mas vou terminar, mas o que diz a lei é não apenas o do Governo, e faz sentido que seja, porque estão a advogar em causa própria. Eles já entendem que devem ser regulamentados. Cabe, segundo a lei, ao Governo, à área setorial governativa, dizer se deve ou não existir essa barreira à profissão. É evidente que para a associação que o pede faz sentido, não é? Portanto, a avaliação prévia de proporcionalidade, como critério, nunca poderia ser o próprio a emitir, não é? Também não faz sentido que assim seja. Portanto, aquilo que pedia era, por favor, que comentassem isto, tentássemos perceber como é que podemos, no limite, resolver, porque há as pessoas que importa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Segue-se agora o Grupo